Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Vinícius e hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre Class Helpers e Record Helpers. O que é? Como o próprio nome já diz, eles são ajudantes de classes e records capazes de adicionar novos comportamentos ou atributos sem a necessidade de se utilizar herança. Tá? Então, para deixar um pouquinho mais claro aí para vocês, a gente deve utilizar o Class Helper para adicionar recursos a uma classe, como por exemplo um tEdit, e devemos utilizar o Record Helper para adicionar recursos a um tipo de dado ou a um tipo enumerado, um enum, né, basicamente conhecido. Ou seja, se você tem um enum e você queira criar uma função para converter o enum de string para pegar a descrição, para carregar uma combo box, por exemplo, então a gente pode estar utilizando um class helper para isso. Ou então se a gente tem um tEdit, que a gente joga lá na tela para o usuário informar um CPF, por exemplo, e a gente quer criar um recurso para pegar apenas os números que o usuário digitou naquele tEdit, então a gente pode criar um class helper para o tEdit, adicionando uma função para pegar somente os números, ou verificar se aquele edit está vazio ou não. Então a gente poderia estar utilizando, como por exemplo, tEdit, né, o meu edit lá, edit1, por exemplo, ponto, somente números, ponto, está vazio, isent, enfim. A gente está adicionando recursos, funções, comportamentos a nossas classes ou aos nossos records. Bom, e como que é a estrutura de um record helper ou um class helper, né? Então, basicamente aqui em cima, olha, destacado em verde, é onde fica o nome do nosso helper. É seguido pelo símbolo do igual. Aí a gente vai informar o tipo. Esse tipo, ele pode ser class ou record, né? E a palavra fixa, helper. E esse helper que a gente está criando, ele está criando para o quê? Ele está criando para a nossa classe ou para o nosso enum. Então aqui onde está escrito o nome do tipo, vai vir a classe que a gente está criando, ou o record. Por exemplo, se eu estou criando um helper para uma string aqui embaixo, né? Então eu vou criar um helper aqui chamado tString. Normalmente se adota esse padrão, pega a classe ou o record que a gente está criando o helper e adiciona a palavra helper na frente. Então fica tString helper do tipo record, porque é um tipo. Então vai ser record helper para o quê? Para string. E o que eu vou ter aqui dentro desse record aqui? Eu tenho uma funçãozinha chamada reverse, que vai retornar string para a gente. Então, basicamente, quando eu tiver qualquer variável do tipo string, por exemplo, que eu passar um texto para ela e eu colocar a minha variável .reverse, eu já vou conseguir chamar esse método e ele já vai me retornar, por exemplo, o conteúdo daquela variável string reversamente. Então eu vou ter as palavras, as letras, né, tudo de trás para frente. E a mesma coisa eu poderia fazer aqui, como eu já citei, para um class helper, né, para um tEdit. Então um exemplo seria eu ter aqui um tEdit helper do tipo igual, class helper, porque é uma classe, tEdit é uma classe. Então seria class helper para o que? Para o tipo tEdit, ok? E aí aqui dentro eu teria minha função, por exemplo, ponto apenas número, ponto está vazio, isent, enfim, o que vocês quiserem aí e acharem que vai agregar recurso ao teu sistema. Bom, aqui eu coloquei um exemplo, pessoal, da própria Embarcadero, para vocês verem que é um recurso muito útil e que vale a pena utilizar. Então a própria Embarcadero ela está criando diversos helpers para a gente, para nós programadores, para auxiliar a gente no dia a dia, né? E um deles muito utilizado é esse, que é o tString helper. Ele está disponível na Unity system.sysutils. E aqui eu coloquei apenas um print para vocês verem que lá dentro vai ter vários helpers, né? Para vocês terem curiosidade de estar dando uma olhada mais a fundo. Porém, a gente vai ver na prática aí como que é essa Unity, como que é essa classe, esse helper.
E a gente vai tirar alguns conhecimentos dela ainda aí na prática. E a gente também vai criar o nosso. Então, vamos lá, mão na massa. Então, com o meu Delphi aberto, eu vou vir aqui em File, New, VCL. A gente vai criar um novo projeto VCL para a gente ver, construir, né, os nossos helpers e ver como funciona esse grande recurso do Delphi para a gente. Então aqui a gente tem um formulário básico aqui do Delphi, sem nada, né? Vamos jogar aqui um botão. Então criar um button. E aqui a gente vai ver, colocar um caption dele aqui, helper, só para a gente ver como que ele funciona. Eu vou entrar dentro dele aqui e a gente vai criar uma variável. Então, primeiramente, a gente vai conhecer aquele helper que eu falei para vocês lá, que é o tstring helper da própria embarcadeira. Então, eu vou criar aqui uma variável exemplo do tipo string, ok? E para vocês verem o helper na prática, quando a gente colocar exemplo aqui, olha, ponto isent, então esse isent ele já é um helper. E olha o code in silence aqui do Delphi falando pra gente que esse método ele surge de um tstring helper aqui, olha, tá vendo? Ele falando assim pra gente, olha, esse método ele vem lá da unit system.sysutils e da classe tstring helper, ok? Então vamos entrar dentro desse método aqui para a gente ver a nosso helper aqui, né, da embarcadeiro, como que ele foi implementado. Então aqui, olha, lembra que eu falei lá da estrutura? Então a gente tem o nome do nosso helper, o string vem aqui do tipo, né, é um padrão. Então ele é um tipo, então ele é um record helper for string, ok? Então aqui ele adiciona várias funções, tanto privadas, você pode trabalhar da forma que você quiser. A gente pode adicionar funções, class functions, tá? Qual que é a diferença da gente adicionar uma função, ou uma procedure no caso também, né? Poderia estar adicionando um procedure, para class function e class procedure. Quando a gente trabalha utilizando a palavrinha class para os helpers aqui, ele vai devolver para a gente uma nova instância daquela classe ou daquele recorde que a gente está criando o helper. Então, quando eu colocar aqui, olha, por exemplo, acho que aqui tem um método create, aqui ó, tem um método create aqui, olha, um class function, né, do método create. Então, o que esse class function vai fazer? Ele vai devolver para a gente uma nova string, no caso, essa função aqui, a gente passa um caractere e fala para ele que eu quero que ele repita x vezes. Então, vamos ver isso aqui na prática, olha. Vamos pegar essa variável nossa e a gente vai falar o seguinte, olha, string, né, que é o nosso helper, o nosso tipo de dados que a gente vai utilizar, ponto create. Esse ponto create, ele é um helper, ele está vindo de um helper, a função que a gente vai utilizar. E aqui eu vou passar assim, olha, o char. Eu quero que ele carregue aqui, sei lá, a letrinha V. E eu quero que ele carregue aqui a letrinha V 5 vezes. Esse método create que a gente está utilizando, ele é um class function. Então, o que ele vai fazer? Ele vai me devolver uma nova instância da minha string, tá, pessoal? Então, esse carinha aqui, ele vai vir com uma nova instância. E se eu fizer o seguinte, se eu fizer utilizar um método aqui de dentro que ele não é class function. Então, por exemplo, aqui dentro deve ter aqui, ó, a função isent. Esse isent ele não é uma class function. Então, o que significa? Que ele vai trabalhar com a própria instância de string que eu estou chamando o método. Então, quando eu fizer isso daqui, olha, lexemplo.isent, o que ele vai fazer? Ele não vai me devolver uma nova string. Ele vai usar o conteúdo que está dentro dessa variável e vai verificar se ele está vazio ou não. Ao contrário, que se isso daqui fosse uma class function, esse isent fosse uma class function, ele me retornaria, por exemplo, uma outra string falando se aquilo lá é ou não, né, é vazio ou não, sabe? Alguma coisa do tipo.
Então, quando a gente trabalha com helper, a gente utiliza o class na frente da procedure ou na frente da function. Então, ele vai trabalhar com uma nova função, uma nova instância, correto? Então, vamos ver isso daqui, olha. Vou compilar o executável, vou colocar um debug aqui para a gente ver na prática como que ele está agindo por trás. Então, vou clicar no botãozinho helper aqui, ele caiu aqui, a minha string ela está vazia. Esse método create ele é um class function dentro do helper tString helper, e ele vai criar para a gente uma nova string com 5 letrinhas V. Então, olha aqui, ó. Ele criou, né, ele devolveu para mim uma string, uma instância nova com 5 caracteres V. E aqui é uma função, obviamente eu não coloquei aqui, olha, mas vou parar o projeto e vou criar aqui um lisInt do tipo boolean, ok? E esse lisInt, ou melhor, vamos criar essa variável aqui não, vamos fazer um if aqui, né? Vamos lá, se a nossa variável for vazia, no caso, né, vamos dar um show message, assim, ó, não tem conteúdo, ok? Se a gente compilar a nossa aplicação assim, ele não vai dar o show message, por quê? Porque a gente está criando a nossa string aqui com 5 caracteres V, então ele pulou, ele não vai dar o show message. Se eu tirar o debug aqui, ele não fez nada. E se a gente parar o projeto, comentar essa linha aqui, olha, então a gente vai ver que ele vai estourar o show message agora. Então lá não tem nenhum conteúdo, nossa string está vazia, ok? E aqui já deu para a gente ver que ele retorna que isso daqui ele não criou uma nova instância da string, né? Ele trabalhou usando o conteúdo que tinha aqui. Beleza? Então vamos ver agora, a gente já viu o helper da embarcadeiro, e agora a gente vai ver o nosso próprio helper. Então vou apagar o código aqui que a gente tinha implementado. Vou salvar o projeto dentro de uma pasta, só para não correr o risco de perder. Então vamos criar aqui helpers. E aqui vamos colocar o nome da nossa unit de universidade. Não, vou colocar só de exemplo mesmo, vai. Exemplo.pass é um vídeo aula didático, né? Apenas para fins didáticos. Nosso projeto também vai ser exemplo por hoje. Ok? Então, vamos lá. Vamos criar o nosso primeiro helper. Como que a gente vai fazer o nosso primeiro helper? O nosso primeiro helper, a gente vai fazer aquele exemplo que eu coloquei lá no slide. Então, a gente vai fazer o nosso edit, fazer uma string reversa. Ok? Então, basicamente, a gente vai precisar aqui de 2 edits. Então, vou colocar um edit aqui na tela. Esse vai ser o nosso primeiro edit, onde a gente vai digitar a informação dentro dele. Vou colocar uma label aqui também. Ok. Vou colocar mais uma label. E aqui então a gente vai colocar o seguinte, esse conteúdo. Ok? Colocar o nosso edit de edt conteúdo também. Edt conteúdo. Vamos apagar o text dele, né? Cadê? Propriedade text. Ok, limpamos. E aqui vai ser o nosso reverse. Apagar o text dele também. E aqui vai ser o edt reverse. Beleza? Aqui vai ser o nosso botãozinho. Vamos renomear ele para btn reverse. E colocar o caption dele de reverse também. Ok? Então, esse vai ser o nosso primeiro projeto. Tirar o caption aqui do formulário. Bom, então montamos a nossa tela. Tudo que a gente digitar aqui dentro do conteúdo, né, do edit conteúdo, a gente vai clicar no botão reverse e ele vai jogar aqui para esse edt reverse o conteúdo de trás para frente. Ok?
Então, vamos vir aqui, nossa unit. Vamos vir aqui, olha, vamos criar um helper então. A gente vai criar um helper para quê? Vai ser um helper para um edit. Então, esse cara aqui é do tipo tEdit, então ele vai ser um class helper. Vamos colocar aqui, tClass, um tEdit helper, ok? Do tipo class helper for, e a gente vai colocar tEdit, beleza? E aqui a gente vai criar uma function do tipo, o nome vai ser reverse, e ele vai retornar para a gente a string, né? Uma string de trás para frente. Vou dar um Ctrl Shift C para ele criar o código. E aí, pessoal, a gente vai utilizar aqui um template do Delphi. Quando a gente digitar for com 2R e a gente dá o tab, ele vai criar um for usando o DAO2 para a gente. Então, primeiramente, vou vir aqui e vou criar nossa variável i do tipo integer, ok? Para parar de dar o erro. Eu tenho que pegar aqui a nossa string e percorrer ela de trás para frente e ir montando o retorno da nossa função reverse, correto? Então, eu vou utilizar aqui a palavrinha self. Por quê? Lembra que eu falei que quando a gente cria uma function ou uma procedure, ele trabalha com a própria instância do objeto ou do record que a gente está chamando o helper. Então, no caso aqui, a gente está chamando o helper de um tEdit. Ele não é uma class function. Então, ele está trabalhando com a própria instância do tEdit. Então, quando a gente coloca self, eu estou me referindo ao meu tEdit que eu estou chamando o reverse. Então, seria aqui a mesma coisa que o edit, ponto, o text dele, né? Então, eu estou pegando o conteúdo dele, vou pegar o length dele. Então, se ele tiver 4 letras, né? Então, aqui ele vai retornar 4. Vou alterar aqui para 1. E aí agora, pessoal, a gente tem que fazer o seguinte. Nosso result, que a princípio ele vai estar vazio, ele vai receber result mais o nosso self, que é o edit.text, na posição que está o nosso for, na posição i. Ok? Então, a nossa funçãozinha aqui, reverse, ela está montada, basicamente. E aí, quando a gente entrar aqui dentro, olha só, do nosso botão reverse, o que a gente vai fazer? Vamos fazer o seguinte, o nosso edit, aqui olha, o nosso edit reverse, então vamos lá, o edt reverse, ponto, o text dele vai receber o que? O reverso, né, o conteúdo de trás para frente que foi digitado aqui no nosso edt conteúdo. Então vai ser edt conteúdo, ponto, reverse. Viu que legal? Então a gente já consegue chamar a nossa funçãozinha reverse direto do nosso edit. Essa funçãozinha reverse, ela não existe no tEdit. A gente criou e acabou de adicionar um novo recurso na classe tEdit. Sem o quê? Sem a gente precisar criar o nosso componente edit. Né? Sem eu precisar herdar do nosso tEdit, por exemplo. Lembra que eu citei lá no slide? Então aqui a gente está adicionando recursos sem precisar fazer uma herança dele. Né? No caso aqui, um class helper sem precisar fazer herança do nosso tEdit. Ok? Basicamente o nosso código está implementado. Vamos então aqui compilar o nosso projeto. Tem aqui a telinha, então vou digitar aqui o meu nome, Vinícius. Quando eu clicar na palavrinha reverse, aqui no botão reverse, ele vai pegar o meu nome e vai escrever aqui de trás para frente. Então aqui, tá vendo? Palavrinha Vinícius de trás para frente. E agora, só para descontrair, vamos encher aí o mundo de amor, né? E quando a gente digitar a palavrinha reverse, ó, amor, Roma, de trás para frente. Beleza? Então a gente montou aí o nosso primeiro class helper. Vamos ver também agora um exemplo de um record helper. É a mesma coisa, pessoal. Vai mudar apenas a palavrinha-chave aqui. Em vez de ser class helper, vai ser um record helper. Ok? Para a gente criar um record helper, a gente vai criar um tipo enumerado, o famoso enum. Então, vou colocar aqui
tipo de pessoa, ok? Ele vai ser um enum aqui, do tipo TP física e TP jurídica, ok? Eu particularmente não gosto de colocar essas iniciais, mas vou adotar essa prática nessa videoaula. Aconselho vocês a estar olhando no meu canal um vídeo que eu fiz falando especificamente sobre os tipos enumerados. Está bastante interessante. Aproveita e deixa o seu like lá para me ajudar. Mas dando sequência aqui à nossa videoaula, então a gente tem o nosso tipo T-pessoa, T-tipo pessoa, né? Onde a gente tem o tipo pessoa física e pessoa jurídica, ok? Então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai criar um helper, então T-tipo pessoa. Lembra que o padrão é copiar o nome da classe ou do tipo enumerado, do tipo de dados, enfim, e colocar a palavrinha helper na frente. Então ficaria T-tipo pessoa helper. Do tipo, esse daqui ele não é uma classe, ele é um record, né? Ele é um tipo enumerado. Então ele vai ser um record helper para o quê? Para a nossa classe T-tipo pessoa, ok? Então aqui a gente criou a estrutura, né? A carcaça do nosso record helper. E o que a gente vai criar de recurso nesse nosso enum? É muito comum, né, no dia a dia, a gente querer carregar uma combo box, por exemplo, com o conteúdo desse enum, né? E a gente vai carregar o conteúdo, a combo box, carregando ela com string, né? Então vamos supor lá que a gente tem uma combo box. Então a gente colocaria assim, física, né? Pessoa seria tipo pessoa, né, no caso. Vamos supor lá no Delphi, lá aqui na parte visual. Então teria uma combo box lá, tipo de pessoa. O que tem? Tem o tipo física e o tipo jurídica, correto? Então o usuário ele quer ver esses nomes bonitos, né? E aqui o nome não está bonito. Olha só, por isso que eu coloquei o TP na frente aqui. Se a gente for converter esse nosso enum para string, ele converteria esse nome aqui para string. Então eu carregaria uma combo box com TP física sem acento, o TP na frente, nada a ver, né? O usuário lá ele ia perguntar para você, pô, o que é esse TP aqui na frente? Ah, não tem acentuação, né? Não frequentou escola, né? Então, como que a gente resolve esse problema? Vamos criar um helper aqui para ele. E a gente vai criar uma function para ele. Então, quando a gente quiser carregar a nossa combo box, a gente vai colocar o que? O nosso enum.toString. O que ele vai fazer? Ele vai retornar uma string para a gente, que no caso vai ser esse cara aqui, bonitinho, para a gente carregar na combo box. Então, novamente, vou apertar Ctrl Shift C para ele criar o nosso código aqui embaixo. E aí o que eu vou fazer? Vou de novo utilizar um template da Embarcadero. Vou digitar a palavrinha case, vou dar um tab, ele vai aparecer aqui a palavrinha true, eu vou colocar o nosso self. Lembra que o self é a instância do record ou da classe que a gente está chamando helper. Então, no caso aqui, seria a instância de T tipo pessoa. Então, coloquei o self. Vou vir aqui para baixo, para o final da linha, vou apertar o Enter. Ele criou para mim aqui, já tudo certinho, os tipos que tem no meu enum. Então, se a minha instância, né, do enum for física, pessoa física, então o que eu vou fazer? Eu vou retornar a palavrinha física, bonitinha com acento. E se for jurídica, mesma coisa, vou retornar a palavrinha jurídica com um acento e sem o TP na frente. Correto, pessoal? Então, quando eu for carregar a minha combo box, por exemplo, vamos supor, poderia criar aqui um botão, né? Carregar, vamos colocar o nome dele de carregar, colocar o nome dele aqui também de btn carregar. Vamos tirar esse evento, né? Ctrl C, Ctrl V, ele fica vinculado lá. Vamos colocar aqui uma combo box, ok? Combo box aqui. Deixa eu ver se ele já tirar o text dela.
O nome aqui vai ser cbx tipo pessoa. E aqui a gente vai colocar o itens, deixa eu ver se ele tem. Tá em branco já, beleza, menos mal. Então, quando a gente clicar aqui em carregar, pessoal, a gente vai fazer o seguinte. Vamos pegar o nosso cbx, tipo de pessoa, ponto itens, ponto add. E aí o que a gente faz? Coloca t tipo pessoa, ponto, pessoa física, ponto toString, ok? Ctrl C, Ctrl V, t tipo pessoa, ponto pessoa jurídica. Pessoal, isso que eu fiz é para fins didáticos, tá? Você não vai fazer isso daqui linha por linha do teu enum em todos os lugares que você precisar. Então a gente pode ainda melhorar esse código aqui, mas aí fica aí um desafio para vocês, criando um helper no teu enum aqui, no teu t tipo de pessoa. A gente pode criar um helper carregar combo box e ele recebe como parâmetro, pode ser uma procedure. Ele recebe como parâmetro, por exemplo, o combo box e ele faz um for nos seus próprios itens e carrega a combo box de forma dinâmica, beleza? Então, não façam isso daqui nos projetos de vocês, apenas para vocês entenderem o conceito, né? O quanto o helper ajuda, ok? Então, quando a gente apertar aqui, dá um F9, compilar o projeto, tá aqui, olha, vou achar para cá. Então, quando a gente clicar em carregar, olha só, nosso combo box não tem nada, clicar em carregar, e aí ele carregou a nossa combo box com a palavrinha física e jurídica de forma legível para o usuário, correto? Então, basicamente era isso que a gente ia ver na parte prática. A gente viu como cria um record helper, como cria uma class helper, qual que é a diferença de cada uma, o que acontece quando eu crio uma class function dentro de um helper, por exemplo. A gente viu os helpers da Embarcadero, tem infinitas funções, aconselho vocês também a darem uma olhada lá, tem muita coisa que vocês usam e que vocês poderiam às vezes até estar utilizando os helpers, por exemplo, pegar aqui uma string, ponto isent, aqui não vai deixar, vamos ver aqui então. Comecei a falar, né? Então L teste, por exemplo, tipo string. Então L teste ponto, e aqui tem o isent. Muita gente cria uma função para isso, então já tem de forma nativa, né? Enfim, tem muitos recursos aqui, pessoal. Eu converter uma string, por exemplo, para um tipo numérico. Muita gente faz isso aqui, str to int, né? Então a gente já tem uma função aqui, olha, um class helper. Criei minha variável LTest do tipo string e eu posso converter ela para tipo o tipo integer, no caso, né? Olha só. Posso colocar aqui um ponto to integer e atribuir a uma variável inteira. Então isso deixa seu código legível, elegante, né? E eu aconselho você a estar utilizando, ok? Então vamos voltar lá para o nosso slide. Bom, quando que eu devo utilizar os helpers, pessoal? Eu praticamente copiei aqui esse trecho essa mensagem que o André Celestino, um MVP da Embarcadero, por sinal eu admiro bastante, e ele fala o seguinte, que os helpers surgiram com a intenção de permitir a extensão de estruturas que não podem ser herdadas ou modificadas, tá? Não é apenas ele que fala isso, a própria Embarcadero, a própria documentação da Embarcadero fala isso. Ou seja, isso significa que para classes que a gente criou no projeto, recomenda-se a alteração daquela classe, e ao invés da gente criar um helper para aquela nossa classe. Ok? E por quê? Porque se a gente começar a criar helper para tudo que a gente tem no nosso projeto, isso com o tempo a gente vai ter tantos helpers que a gente não vai saber de onde está vindo determinada função, ou isso pode prejudicar a manutenção do nosso projeto, pode se tornar mais complexa, né? Então, um exemplo disso daqui, vamos voltar lá rapidão para o nosso código. Então, se eu tenho aqui, olha só, eu tenho uma classe T pessoa, por exemplo, né? Do tipo class aqui, public, então tem uma property aqui, um ID da pessoa do tipo int,
64, beleza, Ctrl Shift C, ele criou a nossa propriedade aqui, o método set, ok? Então, um exemplo, tá, pessoal? Vamos supor que eu tenho essa classe aqui, e eu quero adicionar um recurso nessa classe. Eu vou criar um helper para ela? Não, eu não preciso criar um helper para ela, porque essa classe é minha, eu tenho acesso aos fontes dela. Eu consigo vir aqui e adicionar uma function aqui, por exemplo, e adicionar o recurso que eu preciso nela, correto? Agora vamos supor o nosso tedit. Esse tedit, essa classe aqui, ela é minha classe? Não, ela não é minha. Eu tenho acesso aos fontes dela, consigo alterar, não aconselho de forma alguma, mas eu consigo alterar. Mas essa classe não é minha, ela é da Embarcadero. Então, é nesse momento que a gente deve utilizar os helpers para adicionar recursos a essa classe. Isso é óbvio, né? Se você não preferir fazer isso de outras maneiras, por exemplo, usando interceptors ou criando um componente que herda do tipo tedit, enfim, tem diversas maneiras, mas a menos recomendável de todas é que você altera esse fonte que não é seu, correto? Então, vamos voltar aqui para o slide. E nem tudo é lindo, né, pessoal? Sempre tem um detalhezinho aí. Bom, limitação. Existe uma limitação para utilizar os helpers. A gente pode ver aqui, olha só. Podemos associar vários helpers para um único tipo. Então, eu coloquei o exemplo aqui mesmo na tela, no slide, para a gente não precisar ir no código. Então, vamos supor que eu criei aqui um helper, t primeira string helper, e eu criei um outro helper, t segunda string helper. Então, eu tenho duas unit, cada unit com um helper, né? E essa daqui tem umas funções, o primeiro tem umas funções, e o segundo tem umas funções diferentes. Funciona? Funciona. Certamente você não vai ter nenhum problema, exceto quando você precisar fazer o uses, como está aqui na linha de baixo, olha só. Se você precisar fazer o uso dos dois helpers em uma única unit, aí que entra a limitação. Então a gente pode declarar apenas um helper, fazer o uso de apenas um helper para um determinado tipo. Então vamos supor aqui, ó, coloquei uses t primeira string helper e uses t segunda string helper. O Delphi ele vai adotar apenas as funções contidas no último helper daquele tipo que você fez o uses. Então, no caso aqui, o último helper que eu fiz o uses é o segunda string. Se eu invertesse, colocasse o t primeira no lugar do t segunda, as funções que estavam dentro aqui do t primeira que ia passar a valer, e não as funções que está aqui no t segunda. Então, essa é uma pequena limitação que existe quando a gente se trabalha com helpers. É bom a gente ter ciência, né, porque pode evitar problemas aí no futuro. É óbvio que a gente aconselha também você colocar todos os helpers de um determinado tipo num único local, né, num único helper. Para que você vai ter dois helpers de string? Você pode adicionar o teu único helper de string lá com as duas funções. Mas é lógico, eu não conheço aí a tua necessidade. Vai que tem assim a necessidade, né, de você fazer isso. Então é bom você estar ciente que existe essa limitação. Beleza? Bom, pessoal, por hoje é só nessa videoaula. Agradeço aí a atenção de vocês. Peço gentilmente que vocês se inscrevam no canal, ativem o sininho para vocês serem notificados assim que eu lançar outros vídeos. Aqui estão meus contatos no GitHub também, segue lá no GitHub, LinkedIn, tem vários projetos legais lá, a comunidade está sempre bem ativa. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixe o seu comentário aí no vídeo que eu vou responder para vocês. E também não esqueça de deixar aquele likezão aí no vídeo.